Todo mundo achou? Sim. Amém? Então vamos lá. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Novamente, todos juntos. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Agora vamos ler com convicção, tá? O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Muito bem. Vamos ler agora, fiquem em pé ainda, Efésios capítulo 5. (18 e 19). Efésios 5, 18 e 19. Amém? Acharam? Então vamos lá? E não vos embriagueis com vinho, por qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, Vamos. hinos e cânticos espirituais. Isso, vamos ler, orar ler a partir do enchei-vos do Espírito até o final de Cânticos Espirituais, tá bom? Pequenos grupos, enchei-vos do Espírito. Amém. 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 Muito bom. Nessa tarde nós vamos ter seria uma oficina sobre música, mas na verdade não tem como nós fazermos uma oficina técnica sobre música, considerando que os quase 300 que estão aqui, nem todos tocam um instrumento, né? Alguém aqui, quem são os que tocam algum instrumento? Uau! É que é um bom número, hein? Surpresa, Marco? Muito, muito bom. Amém. Vamos ver, todo mundo que levanta a mão, a maioria toca violão, é isso? Ou os que tocam violão? Vamos ver, levanta a mão. Ok. Olha, flauta, quem toca flauta? Levanta a mão, flauta. Alguns. Teclado, quem toca teclado ou piano? Ó, é até mais do que os que tocam flauta. Ok, o que mais? Violino. Ó, amém. Pelo menos é 7. Tá bom. Que outro instrumento? Baixo. Menos, é mais pro lado de cá o baixo, né? Bateria. Não é fazer barulho não, tá? É tocar bateria mesmo. Vamos levantar a mão. Amém. Muito bom. Gaita. Ok. Bom, é muito bom saber que um bom número, talvez uma grande maioria, toca algum instrumento. Isso é muito bom. Mas nós não temos como fazer nessa tarde um aperfeiçoamento técnico sobre a questão da música. Nós tivemos um aperfeiçoamento
de músicos aqui do interior de São Paulo. Foi em Bauru, no mês de novembro. Uma parte do que foi visto naquele aperfeiçoamento está no site da igreja em Bauru, mas não está completo. E realmente foi muito bom o que aconteceu ali. E é o seguinte, nós temos começado a dar mais atenção à questão da música, especialmente talvez nos último ano, nós começamos a considerar e valorizar e nos preocupar um pouco mais com a questão da música, porque talvez só recentemente começamos a nos preocupar mais com a questão da música, porque a música, de modo geral, o nosso conceito, que é uma coisa almática, né? E na vida da igreja nós não queremos as coisas da alma, nós queremos as coisas espirituais, né? Amém. Tá vendo? O que eu estava falando era verdade, tá vendo? É verdade. Então, uma das coisas que nós mais falamos aqui é negar a vida da alma, né? E o nosso entendimento, então, é que música é uma coisa da alma. Quem acha que música é uma coisa da alma, levanta a mão. Tá. Quem acha que música não é uma coisa da alma, levanta a mão. Ué, tem gente que não acha nada, então. Muito bem. Bom, vou fazer uma pergunta aqui. Quando surgiu a música? Quem inventou a música? Quem sabe? Vamos ver. Caim, descendente de Caim. Como é o nome dele? Jubal. Quem mais? Quem acha, olha, vamos lá. Quem acha que quem inventou a música foi o Jubal, descendente de Caim, como a Ana Beatriz de São Paulo falou, né? Quem acha, levanta a mão. Uau! Ficando na dúvida agora? E quem acha que a música foi inventada antes dos descendentes de Caim, levanta a mão. Uau! Muito bom. E aí, quando foi inventada a música? Bom, acha, mas não sabe onde achar, né? Tá certo. Tá, então vamos ler Jó, capítulo 38, versículo 7. Jó 38, 7 diz: Jó, se tiver dificuldade para achar Jó é antes dos Salmos, capítulo 38, versículo 7. Dentro desse texto, e colocando dentro desse contexto, 38:1 diz: Depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente e rejubilavam todos os filhos de Deus? Então,
Se você sabe um pouco disso, você sabe que isso é antes da criação do homem, quando Deus estava criando os céus e a terra. Aqui fala que as estrelas, e essas estrelas eram os anjos, eles alegremente cantavam. Então já havia música quando Deus começou a criar todas as coisas. Portanto, isso é antes de Adão, antes da criação do homem, antes da queda do homem, tá certo? Por isso, a música não é uma coisa do homem caído. Quem está contente de saber isso, diga amém. Amém! Oh, glória! A música, podemos até dizer o seguinte, que Deus é música. Salmos, onde é que está isso? Salmo 118, versículo 14 que nós lemos. Ok. Acharam? O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Essa tradução desse versículo não está tão boa, né? Porque Ele me salvou, a melhor tradução seria porque Ele é a minha salvação. Então Ele é três coisas. Ele é minha força ou fortaleza, Ele é o meu cântico e Ele é a minha salvação. Então Deus é. O que Deus é? Minha força ou fortaleza, meu cântico, salvação. Essa palavra cântico aqui, ela aparece só 3 vezes na Bíblia. É uma palavra diferente de salmos, de certa forma de cânticos. É como se esse versículo deveria dizer: o Senhor é minha música. Então, quem é a nossa força, a nossa fortaleza? É Deus. Então, Deus é a minha fortaleza. Aqui, Deus é a minha música. Deus é o cântico. E finalmente, Deus é a minha salvação. Ele é salvação. Ele é música e Ele é fortaleza. E esse Deus que é fortaleza, que é música e que é salvação, Ele se torna meu. Então Deus é minha força, a minha música e a minha salvação. Então, para quem, claro, seria muito técnico, né? Mas em si o que é a música? Um conjunto de sons. Na verdade, quando nós falamos, é como se nós estivéssemos cantando. Quando você fala, você está... É o mesmo princípio, os tons, né? Claro, tem idiomas que são mais musicais, né? Tem idiomas que parecem ser mais... O japonês, né? Arigato gozaimashita, né? Uma coisa que parece meio mais seca, né? Um chinês é uma coisa mais musical. E cada palavra, como se chama? Não seria um caractere chinês, mas vamos dizer assim, cada som chinês tem 4 variações. Como é que fala? Cada fonema, né? Ele tem aquelas variações, né? Por exemplo, ma, ma. Entendeu? Bom, essas entonações. Então o chinês ele é bem cantado. E aí, dependendo se você faz um ma subindo, ma, ele quer dizer uma coisa. Por exemplo, o nosso Esdra ma, esse ma é de cavalo.
Então é um Esdras cavalo, né? É isso? Ainda bem que ele não está aqui, né? Muito bem. Mas também Má é mãe, dependendo da entonação que você faz. Pode ser mãe, pode ser cavalo, e as outras duas eu não lembro o que são. Mas assim, quase todos os idiomas, os estudiosos, eles chegaram à conclusão que todos os sons que nós fazemos, eles vêm, na verdade, de uma escala musical. O homem, ele é musical. Por isso, não tem ninguém que odeie música. Todos gostam de música. Claro, alguns têm mau gosto, né? Tá certo? Isso será outra reunião. Mas ninguém fala assim, não, eu não gosto, eu odeio música, eu não posso ouvir nenhuma música. Não existe tal pessoa. Todas as pessoas, elas gostam de música. E na verdade é porque o nosso Deus, ele é musical. Qual é o maior livro da Bíblia? Salmos. O que são salmos? O que são salmos? É música. Tá certo? Então, e Davi era um homem segundo o coração de Deus. A maioria dos salmos foram feitas por Davi. Claro, ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele entendia o coração de Deus, porque ele entendeu que Deus precisava de uma casa e ele quis edificar uma casa para Deus. Tem tudo a ver. Mas também nós não podemos ignorar isso, que ele, quando fez muitas músicas, muitos salmos, e essas músicas, esses salmos, eram a experiência que ele tinha com Deus. Então toda a experiência que ele tinha com Deus, ele foi transformando aquilo em música. E se você reparar também, a nossa história também é musical. Existem músicas que vão marcando a nossa história. Na verdade, nós podemos até cantar a nossa história. Porque sempre relacionado a alguma experiência, alguma etapa do nosso desenvolvimento tem música. E os hinos também, eles estão muito relacionados com as experiências que nós tivemos. Então, a música, tá, ela não é uma coisa, vamos definir bem, a música não é uma coisa do homem caído. A música é algo muito espiritual. Mas também, assim como todas as coisas, você pode usar a música para o lado negativo. Vamos mostrar um exemplo. Nós temos quantas letras no alfabeto? 26. Muito bem. As letras são más? As letras são más? As letras em si não são más. Mas dependendo como você colocar as letras e formar as palavras, elas podem ser más. A música da mesma forma. Você pode colocá-las de tal forma que elas sejam más. Ou você pode colocá-las de tal forma que elas sejam boas. Então, existe música boa e existe música ruim. Vamos explicar. A música, como nós estávamos mostrando um pouco, é como uma linguagem. E toda língua, ela comunica. A música, ela também comunica. Por exemplo, eu fiquei sabendo que no domingo o Joãozinho estava aqui, né? Compartilhou. Quem gostou? Yes! Né? Muito bom. E à medida que o João ia falando, tinha um fundo musical, é isso mesmo? Teve a música do Tubarão? Teve ou não? Como é que é lá?
Quando eu começava a tocar aquela música, o que você sentia? Suspense, alguma coisa ruim vai acontecer. Não é isso? Mas também teve um momento que teve uma música assim, meia romântica, uma música meio romântica e tal, começou a rolar um clima, né? Aí foi chamado alguém lá pra frente, o que vocês começaram a imaginar? Vai acontecer alguma coisa. Pra mim, ele estava tocando Tubarão. E o Kaique ganhou um beijo, né? Ele falou que pra ele, quando ele percebeu aquele clima, é a música do Tubarão que está vindo aí, né? Pois bem, o que acontece? A música, ela comunica. A música transmite. Antes mesmo que a letra chegue, a música chega muito mais rápido no coração. Então tem músicas que te fazem chorar. Tem músicas que fazem com que você se alegre. Então a música, ela tem um poder de comunicação muito grande. E nós, por às vezes desconhecermos, nós pegamos assim, não, a música é uma coisa que não é boa, uma coisa talvez da carne, uma coisa almática, tá certo? E começamos a rejeitar um pouco, ter uma certa rejeição pela música. Então o que acontece, por exemplo, na vida da igreja? O serviço de música fica onde? Escondido. No canto. Lá atrás. Porque nós estamos com isso demonstrando, falando que a música é uma coisa secundária, né? Não tem muito lugar. O que você vê hoje, né? Por exemplo, na maioria dos grupos cristãos? Onde é que está o serviço de música? Está no palco, lá na frente. Então, na verdade, eu quero dizer o seguinte: nós estamos em dois extremos. Tá? O do show e o do escondido demais. Então nós devemos trazer isso para um equilíbrio. Então a música tem o seu lugar na vida da igreja. A música é extremamente importante na vida da igreja. A música é extremamente importante na nossa vida espiritual. A música é extremamente importante para o bom andamento das reuniões. A música é de Deus. E Deus é música. O Senhor é o meu canto. O Senhor é a minha música. Deus é música. Ele é a minha música, assim como Ele é a minha salvação, e Ele também é a minha fortaleza. Amém? Amém? Muito bem. Existe uma diferença entre adoração e louvor. Não vamos confundir as duas coisas. A gente pensa que adorar a Deus é o mesmo que estar cantando. Mas, vamos ter um momento de adoração. O momento de adoração é diferente do momento de louvor. Agora podemos ter as duas coisas. Podemos ter adoração e louvor. Muito bem. Isso nós vamos entrar mais para frente. Agora, quando você canta, quando você louva o Senhor, como nós devemos fazer isso? Como devemos louvar o Senhor? Com amor, com alegria, o que mais? No Espírito, amém. Ok, com um versículo bíblico, como nós devemos cantar?
Muito bem. Quem falou? Isso. E onde é que está esse versículo? O Marco Melo perguntou qual seria um sinônimo para louvor. Adoração. Em espanhol, alabar, tá certo. Para os bem mais velhos, antigamente a gente falava assim: puxa, ele tirou 10 com louvor. Vocês não ouviram falar isso, né? Não, ele tirou 10 com louvor. Quer dizer que o professor dele o adorou? E louvor? Em Mateus. O que é louvor? Um sinônimo de louvor. Fala, Ana. Sim, excelência é a qualidade da pessoa, mas se eu louvo, o que eu estou fazendo? Eu estou elogiando. Louvar é elogiar, falar bem, ressaltar as qualidades. Isso é louvar. É a mesma coisa que adorar? Não. Muito bem. Como eu falei, nós vamos depois entrar numa outra parte sobre adoração, mas por enquanto é louvor. Então, retomando o versículo que o irmão mencionou, Colossenses capítulo 3, versículo 16, diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então, esse versículo de Colossenses capítulo 3, versículo 16, ele mostra uns princípios maravilhosos. Primeiro, nós devemos fazer as coisas com mutualidade, tá certo? Instruindo-nos, aconselhando-nos mutuamente, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Essa palavra, aqui tem vários gerúndios que eles modificam o verbo principal. O verbo principal aqui é: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Como que a palavra de Cristo pode morar ricamente em nós? Primeiro, instruindo-nos, aconselhando-nos mutuamente, louvando a Deus. Então, uma forma, nós não vamos falar dos dois, mas essa terceira aqui, uma das formas de que a palavra de Cristo possa habitar ricamente em nós, como é? Louvando a Deus. Louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Você quer que a palavra de Deus habite em você? Amém. Então, uma das maneiras, que na verdade é a terceira maneira apresentada aqui, de que essa palavra possa morar ricamente em você, é louvando a Deus, é exaltando, como é que é o outro termo? Elogiando a Deus com salmos,
hinos e cânticos espirituais. E como isso deve ser feito? Com gratidão, com graça no vosso coração. Muito bem. Então, como nós devemos cantar? Como? Com gratidão, com graça no nosso coração. O que nós precisamos fazer tem que ser feito de coração. E aqui vem um ponto. Talvez vocês tenham notado e falado assim: puxa, parece que agora as reuniões, os momentos especiais, agora nas conferências existe a condução, né? A condução dos hinos, tem um irmão ali na frente que conduz, mas parece que lá na minha localidade não é assim. Lá na minha localidade como é que é? Cada um por si. Legal. Na minha localidade cada um é por si, né? Ninguém faz nada, ninguém se preocupa. Às vezes a reunião da sua localidade, tá? Vamos ser sinceros aqui. Toda semana tem reunião lá na sua localidade. Toda semana as reuniões são ricas, sendo sinceros. Não? Mas existem algumas reuniões que são ricas? Sim, amém. Quantas vezes por ano? Uma vez por ano? Algumas são boas a cada 29 de fevereiro, é isso? Tem algumas reuniões que são ricas, eu comparo da seguinte maneira. É como aquele anjo que vinha lá e movia o tanque, e quem pulasse é isso? O primeiro que pulasse ali era curado. Então, às vezes, as reuniões na nossa localidade, reuniões boas, tal, muito desfrutáveis, acontece de vez em quando o anjo decide aparecer por ali. Você não sabe quando, mas algum dia acontece que a reunião é rica, maravilhosa, todo mundo funciona e tal. É como se o anjo veio, moveu as águas e todo mundo saiu feliz. Mas isso acontece, não tem acontecido sempre. Então, um irmão usou a seguinte expressão: a nossa maneira de reunir é a melhor se todos estiverem no Espírito. Se todos estiverem no Espírito, todo mundo funcionando, participando e tal, a reunião é maravilhosa. Mas isso acontece sempre? Não. Ela não acontece sempre. Agora, quando nem todos os irmãos, ou a maioria dos irmãos, não está no Espírito, a nossa maneira de reunir é a pior. Por quê? Aí fica aquela coisa. Começa a invocar o nome do Senhor já na manivela. Então, quem não sabe o que é manivela, né? Antigamente tinha uns carros que não tinham motor de partida, então ele tinha que você dar várias voltas assim para o motor pegar. Então começa lá. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Você já ficou preocupado assim de levar algum amigo, amiga para reunião? Quem já ficou preocupado assim? Porque a reunião é uma caixinha de surpresa, né? Kinder Ovo. Vamos ver o que vai acontecer. Aí você quer tanto que aquela amiga sua, aquele seu amigo tal, que ele ganhe do Senhor, que ele desfrute igual você desfruta e tal. Aí você leva ele para a reunião e você fica tenso, né? Aí, de repente, começa aquela: ó Senhor. A pessoa já começa assim: onde que eu entrei? Que é isso? Onde que me... Onde que eu estou? Aí a pessoa fica já meio tensa, e você também.
Aí de repente tem um silêncio. Ou você até canta um hino, ou você até canta um hino, e já fica com aquele silêncio, e ainda levanta um irmão lá na frente e fala assim: irmãos, tem que lembrar o Espírito. Ninguém tem nenhum hino aí não? Ninguém trouxe nenhum hino? Nada. Se com todo aquele amor e carinho já dá uma dura, né? Aí você fica tenso por tudo isso e muitos brancos. Nada disso aconteceria se todos estivessem no Espírito. Porque se todos estão no Espírito, são guiados pelo Espírito, encabeçados pelo Espírito, maravilhoso. Aí entra o irmão, funciona, outro funciona, um pede um hino, outro pede um hino, e tudo dentro da linha, vai fluindo, isso é maravilhoso, né? Só que isso não acontece sempre. Acontece, às vezes, raramente. Então, a nossa maneira de reunir, ela não é boa quando nós não estamos no Espírito. E quando nós cantamos, então? E aí começou a vir uma preocupação. Por exemplo, nós começamos cantando hoje e estava bem devagarzinho. E eu fiquei olhando. Muita gente estava cantando da boca para fora. E aí você canta da boca para fora, aí você canta, olha para cima, está cantando aqui, está na China, não? Aí canta, está olhando no chão, tal. Muitas vezes nós não cantamos, canta e está com o celular, né? Canta e dá uma olhadinha aqui, tremeu uma mensaginha e tal, né? Você está cantando de coração? Quando nós cantamos assim, nós não estamos cantando de coração. Então não é uma questão, vejam bem, de imitar os grupos cristãos. Mas é uma questão de nós cantarmos com realidade. Deus, Ele não se agrada se nós não fazemos de coração. Se nós vamos cantar para o Senhor, nós vamos cantar de coração, com todo o nosso ser. Por exemplo, já no final, quando nós estávamos cantando, parece que eles queriam cantar um pouco mais rápido, e os músicos aqui também estavam segurando e tal. Me deu a impressão, né, que os músicos aqui não estavam muito no espírito. Mas chegou o momento que nós entramos em harmonia, amém? Tanto da música como os irmãos, e no final nós estávamos cantando já com realidade. Amém. João capítulo 4, que nós... Não, antes de João capítulo 4, 1 Coríntios... Como é que era mesmo? Isso. 1 Coríntios 14, versículo 15. 1 Coríntios 14, 15. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Quando nós cantamos, nós precisamos cantar com o espírito, mas também nós cantamos com a mente. Então, quando você canta, você tem que estar entendendo o que você está cantando. Você precisa cantar com todo o seu ser, com a mente, vontade, emoção, com todo o seu coração, cantando aquela letra. Por exemplo, certos hinos nós cantamos esses dias, no momento especial. Quem desfrutou do momento especial? Amém. Qual o sentimento que vocês tinham? Vocês cantaram de coração? E quando vocês cantavam, aquela letra fazia sentido para você? Aí você soltava a voz, desafinava, não tem problema, né? Mas você soltava a voz, mas aquela letra, aquelas palavras, elas estavam se tornando a sua canção.
Não é isso? Agora, vários hinos, quando nós começamos a cantar, você começa a cantar a primeira estrofe, a segunda estrofe, na terceira estrofe, você já viajou. Quem já teve essa experiência? Quase todo mundo. É verdade que alguns hinos, eles são bastante longos. Tem hinos que 8 estrofes, 10 estrofes, né? Eu falo que esses hinos não são hinos, eles são estudos-vidas, né? E aí quando você canta esses hinos, você não consegue como que entrar na letra, você não consegue penetrar no sentimento daquele hino, daquelas palavras. E por isso é que você se distrai, porque você não consegue colocar sua atenção ali. Para isso, nós precisamos cantar com entendimento. E os hinos, eles têm que nos ajudar a entender, eles têm que estar de acordo com o nosso entendimento. Muito bem. Agora, nós falamos um pouco sobre a música, verdade? Falamos um pouco sobre nós que cantamos as músicas. Nós vamos cantar com entendimento, nós vamos cantar de coração. E para concluir essa parte, eu queria ler com vocês João, capítulo 4. Versículo 23. João, capítulo 4, versículo 23. Amém? Vamos ler juntos? Mas Vem a hora que já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura aos seus adoradores. o 24 também. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Vamos falar um para os outros o versículo 24. Fala. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores Bem, bom, como falei, nós não vamos entrar hoje para falar sobre adoração, tá? Mas eu quero reforçar esse ponto, que o que nós fazemos, devemos fazer em espírito e em verdade. Em espírito e com realidade. Deus procura tais adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Quando na sua localidade vocês cantam, louvam o Senhor, a primeira parte das reuniões quase sempre tem hinos, cânticos. Sendo sinceros, vocês sentem que fazem com espírito e com realidade? Quem sim, levanta as mãos, que todas as reuniões você canta em espírito e com realidade. Ué? Ninguém levantou a mão? Todas? Muito bem. Quem, na sua experiência, não canta no espírito, com realidade, nas reuniões, na sua localidade? Levanta a mão. Bom, seria todos, né? Muito bem. Olha só. Vocês gostariam de toda semana, estar na reunião e tocar no Senhor? Amém. Se você vai para uma reunião e naquela reunião você não toca o Senhor, isso é bom? Toda reunião eu preciso tocar o Senhor. Toda
reunião, o mais importante é que eu me encontre com o Senhor. E essa é a promessa do Senhor: onde estiverem 2 ou 3 reunidos, aí estou. Então, em toda reunião o Senhor está. Então, toda reunião eu preciso tocar o Senhor. Amém. Seja reunião de oração, seja reunião da palavra, reunião do grupo familiar, toda reunião eu preciso tocar o Senhor. Amém. Toda reunião ela tem que ser em espírito e em verdade. Toda reunião tem que ser com espírito e com realidade. E todas as vezes que eu cante, ele tem que ser também com espírito e com realidade. Quem concorda com isso? Amém. E vocês querem isso? Sim. Amém? Amém. Então, qual é a dificuldade que nós temos para que isso seja uma prática? Porque, olha só, se toda semana tem reunião e nem todas as reuniões eu me encontro com o Senhor, é como que essa reunião não tem sentido. Se eu vou para a reunião e não toco o Senhor, eu estou indo por obrigação, estou indo por um costume, algo religioso. Isso não pode ser. Todas as reuniões têm que ter a presença do Senhor. Em todas as reuniões eu tenho que cantar de coração ao Senhor. Todas as reuniões eu preciso exercitar o Espírito. Amém? Amém. Para isso, então agora nós chegamos nesse ponto, a ajuda dos músicos. Os músicos nos ajudam, podem nos ajudar e nos ajudam a ir para o Espírito. Para isso, todos aqueles que querem servir na música, em primeiro lugar, precisam ser espirituais. Amém. Se você quer servir na música, você precisa ser espiritual. E alguém espiritual, ele leva outros para o Espírito. E aqui está uma grande oportunidade para que todos vocês que estão aqui possam servir o Senhor. Nós temos às vezes a ideia de que o único serviço ao Senhor, pode dizer, o serviço melhor, mais nobre, e talvez o que nós todos devemos almejar, é falar por Deus, é dar mensagens. E todos nós às vezes perseguimos esse objetivo: não, quero falar pelo Senhor, quero também dar mensagem, e como que esse fosse o único serviço. Mas existem muitos serviços na vida da igreja. E um dos serviços muito importantes, bastante nobres, é o serviço da música. A música, como nós já vimos desde o início, ela pode nos levar para o Espírito. Para isso depende dos músicos. Depende dos que estão servindo na música, porque de acordo com o seu serviço, você vai poder levar os irmãos para o Espírito. Uma coisa muito interessante, talvez vocês não tenham visto, mas antes de cada reunião de jovens, os irmãos que servem na música, eles estavam ali orando. Antes de todas as reuniões, os músicos estavam orando. Às vezes eles estavam orando em círculos, todos assim, como num círculo. Às vezes até se ajoelhando, orando. Porque através do serviço deles, eles poderiam levar os irmãos, levar todos vocês para a carne, ou ajudar vocês a entrar no Espírito. A música, ela tem um papel fundamental, como nós vimos, ela é uma linguagem, e a música, ela toca o coração, ele é mais rápido do que sua mente, ela toca o coração. Então, a música tocada no Espírito, ela leva os irmãos para o Espírito. Então, em primeiro lugar, nós vamos colocar aqui uma tabelinha: músico
e ser espiritual. O que é mais importante no serviço? Você ser um bom músico ou você ser espiritual? Os dois. Bom, mas nem todos são os dois. Tem alguns que são muito bons músicos. Eles tocam teclado, eles tocam violino, eles tocam violão, que é muito bom, é excelente, pode tocar em orquestra. Mas esse jovem não é espiritual. Ele pode ou não servir? Deve ou não servir? Como será o serviço dele? Agora, tem alguns que são irmãos bem espirituais, mas ele não é bom músico. Ele não toca muito bem o violão, ele não toca bem o teclado. E aí? O que é melhor? Um bom músico ou um irmão cheio do Espírito? Vamos ver. Quem quer dar um milhão? Irmão cheio do Espírito. Quem concorda com ela? Alguns. Mas e se ele for cheio do Espírito, mas toca, mas desafinado, não acompanha? Não é tão bom. Mas o Senhor flui, né? Dando quem ama, que sabe. Amém. E quem acha, e se ele for bom músico, mas não é muito espiritual? Muito bem. Se ele for um bom músico, mas não for espiritual, ele é só um músico. Se ele não for tão bom músico, mas for bem espiritual, eu diria que ele é voluntarioso, né? Ele é um bom irmão. Se ele não é tão bom músico, mas é um irmão cheio de espírito e tal, tem muita vontade, voluntarioso, ele é um bom irmão. Mas sabe o que nós precisamos? Sabe o que Deus precisa? Que ele seja bom músico e seja espiritual. Para isso, se ele for um bom músico e for espiritual, aí nós temos João capítulo 4. O Pai procura. O Pai procura verdadeiros adoradores. Se Deus está procurando, é porque está faltando. E eu gostaria de encorajar vocês a procurar as duas coisas. A serem bons músicos, porque o Senhor merece o melhor. Você procurar ser bom músico, porque se você tocar bem, você vai ajudar os irmãos a entrar no Espírito. E você precisa ser espiritual. Por exemplo, às vezes tem alguns que gostam de servir na música para aparecer. Ele gosta que esteja lá na frente, ele vai, ele toca e tal, né? Aí, acabou a apresentação, ele até vai embora da reunião. É músico profissional, ele foi lá só para tocar. Você acha que isso é o que Deus quer? Isso agrada o Senhor? Isso ajuda os irmãos a entrar no Espírito? Não. Agora tem irmãos que são cheios do Espírito, né? Amém, aleluia. Bons irmãos, mas quando vão tocar, dos tira do Espírito. Então nós precisamos buscar as duas coisas. Mas, na falta das duas coisas,
é melhor ser espiritual. Amém? Se nós não atingirmos o nível de excelência nas duas coisas, então é melhor ser espiritual. Amém? Muito bem. Essa é uma questão que precisa ser muito bem cuidada. Todos nós que servimos na música somos pessoas que servem na música são pessoas que chamam a atenção. Existem dois lados: o lado dos irmãos e o lado dos que servem na música. Então, os que servem na música têm a tendência de ser orgulhosos. Todo músico é artista. Todo músico é estrela, né? Ele é único, singular, criatividade. Então, todo músico, ele se acha, né? Como diz o Tim, né? Como é que é? O músico tem duas vidas da alma, né? Ele é um pouco mais complicado que os demais. Ele tem duas vidas da alma, né? A vida da alma dele e mais a vida da alma de músico, né? Então, isso não é fácil. Todos aqueles que servem na música têm que tratar com orgulho. E essa história é antiga. Sabe o primeiro ministro do louvor, quem foi? Foi Lúcifer. Lúcifer, ele liderava toda a adoração a Deus. Não é isso? Então, o Lúcifer, ele foi o primeiro. Por isso que sempre tem confusão, às vezes, no serviço de música. Por isso, todos que servem na música têm que ter um cuidado redobrado. Devem se preocupar muito em andar no Espírito. E devem orar muito. Amém? Porque isso é uma coisa perigosa. O outro lado qual é? O outro lado é dos irmãos em geral que gostam de exaltar. Fala, irmão, como você toca? Irmão, como você tocou? Às vezes você não é um músico, mas eu sou o amigo do músico. É um status, né? Então, esse lugar, ou seja, esse serviço é um serviço que requer bastante cuidado. E talvez por causa de todos esses detalhes, nós temos preferido deixar o serviço de música em um segundo plano. Vamos dizer, até no certo plano inferior. Às vezes fala assim, irmão, vão cantando aí, daqui a pouco a gente começa a reunião. Não, mas a reunião, os hinos fazem parte da reunião. O cantar não é uma coisa acessória. E às vezes a reunião é mais rica. Deus fala mais com você através dos hinos do que às vezes a própria palavra. Dependendo da palavra, né? Então, é muito importante a questão da música. E essa parte que é muito importante, nós vamos agora colocar no seu devido lugar na vida da igreja. Amém? Os irmãos fizeram algumas perguntas. Por exemplo, na nossa localidade, deve ter alguém conduzindo os hinos? Ou sempre vai ser assim, totalmente... Cada um por si. Como é que você falou? Cada um por si? Foi outra irmã, né? É cada um por si ou haverá uma condução? Lógico que isso depende de cada cidade, tá certo? Mas o que nós não podemos é ter uma reunião de qualquer jeito. Não podemos cantar de qualquer jeito. Nós temos que fazer o melhor para o Senhor. E para isso, nós vamos nos preocupar. E, se for o caso, termos comunhão para que o serviço de música seja um serviço também elevado. Claro, na vida da igreja nós não temos esse costume, nós não gostamos de aparecer. E claro, uma reunião maior, como uma estância, um evento grande, não tem como você não ter uma condução. Porque tem 2.000 irmãos, cada um quer um hino.
né? Cada um quer falar ao mesmo tempo, e um fala aqui e não escuta o que o outro está falando ali. Somos muitos, então não tem como. Tem que haver uma condução. Então, num número maior de irmãos, tem que haver condução. Num número menor de irmãos, o ideal é que haja mutualidade. Tá? Que cada um funcione, cada um tenha a sua porção, tá certo? Mas, mesmo num número não tão grande e talvez não tão pequeno, de todas as maneiras, os hinos eles devem ter um mínimo de preparação. Amém. Então, os irmãos que servem na música devem ensaiar, devem ter ensaios, tá? E os irmãos já devem ter mais ou menos uma pré-lista ou uma escolha dos hinos. O ideal é que os irmãos, assim como preparam a mensagem, também preparem os hinos. Tá? Sempre deixando um espaço para o Espírito, para alguma mudança, uma mutualidade, tá certo? Mas, no geral, nós devemos já preparar os hinos. Esses hinos devem ser preparados no Espírito. Amém. Então, o grupo de irmãos que servem devem orar, ter comunhão, estar no Espírito, buscar o sentimento do Senhor, de acordo com a palavra da semana, e já devem escolher os hinos. Então, assim como a mensagem é preparada, os hinos também devem ser preparados. Amém? Devem ter uma sequência. E nessa sequência, se é necessário uma condução, isso é bom, porque nós queremos ajudar os irmãos. Se você vê que os irmãos estão cantando sem entrar no Espírito, sem tocar na letra, então é preciso uma intervenção para ajudar os irmãos a tocar naquele sentimento. Então, as conduções nas reuniões, elas são positivas, mas não devem ser exageradas. Amém? Muito bem. Bom, estamos com a aula avançada. Só queria concluir da seguinte maneira. Tem espaço para todos vocês servirem. Estou muito contente porque aqui, no SAP nas férias, aqui permaneceu um grupo de irmãos jovens que amam o Senhor, que têm servido nas igrejas e que querem servir nas igrejas. Não que os demais que foram embora, eles não tenham isso. Muitos tiveram que ir por várias questões financeiras, trabalho e uma série de coisas. Mas eu vejo que vocês que estão aqui são um grupo especial. Vocês são jovens que servem nas igrejas, que estão buscando o Senhor de maneira bastante séria. E eu gostaria de encorajar vocês a darem atenção ao serviço de música. Vocês se preocuparem com esse serviço, se preocuparem em desfrutarem do Senhor quando cantam, e vocês também ajudarem outros a que também possam desfrutar do Senhor através dos hinos. Amém? Então, Marco Melo, você gostaria de falar alguma coisa? Queria aproveitar aí, falando da importância dos hinos, queria ler com vocês 1 Coríntios 14, (26). Vamos ler juntos? Acharam? 1 Coríntios 14, 26. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, ainda outro interpretação, seja tudo feito para edificação. Então aqui Paulo está falando de uma reunião da igreja. Então, numa reunião da igreja, vários irmãos, e nem todos têm a mesma função. Nem todos, na vida da igreja, fazem a mesma coisa. Como num corpo, cada membro tem a sua função,
como membros da vida da igreja, membros do corpo do Senhor, cada um de nós é diferente. E nem todos agem da mesma maneira. E nós não devemos esperar que todos ajam da mesma maneira. Isso não seria um corpo, seria um batalhão, um exército, ou qualquer coisa, menos um corpo. Então, nós somos um corpo. Hoje aqui, nós temos 276, quase 300 jovens. Cada um é de um jeito. Cada um reage de um jeito, cada um tem um sentimento, uma experiência. Então não dá para esperar que todos tenham a mesma função, a mesma reação. Mas quando nós nos reunimos, nós podemos usar os diferentes dons, as diferentes maneiras de ser para a edificação. Então nós não podemos nos desprezar. Não, eu não sou igual aquele irmão, então eu não posso fazer nada. Não. Todos nós temos função. Todos temos. A questão é descobrir qual é a minha função. Quando você lê 1 Coríntios 14, uma das funções é falar. Não é falar dando mensagem, mas falar segundo o que o Senhor nos toca. Alguma coisa eu ganho. Do que eu ganho, eu compartilho. Eu não consigo dar o que eu não tenho. Mas se eu ganhei alguma coisa, eu posso compartilhar com alguém. E por menor que seja essa porção, sempre vai servir para alguém que está ouvindo. Muitas vezes a gente se despreza e fala assim, eu não vou compartilhar porque isso é tão pouco. Mas saiba que, às vezes, o que você tem para compartilhar, por menor que seja, é exatamente aquilo que determinado irmão precisa ouvir. Mesma coisa com relação aos hinos. Então, aqui no versículo que nós lemos, fala que quando nós nos reunimos, cada um faz uma coisa. Um pode pedir um hino, outro pode compartilhar uma palavra, outro tem isso, tem aquilo, mas no final seja tudo feito para edificação. Então, os hinos são importantes, tanto que nesse versículo eles são os primeiros a ser citados. Verdade. Não é? Ele não fala assim, quando você unir, um tem uma mensagem. Não. Quando você unir, um tem salmo. Salmo é um hino. É um cântico. Por isso, muitas vezes, nós começamos a reunião cantando. Não é uma regra. Não faz parte do nosso... Como é que chama aquele negócio? Liturgia. Não é parte da nossa... Tem de começar a reunião cantando. Não. Mas o cantar, muitas vezes, nos leva a exercitar o Espírito. E isso abre o nosso coração para ouvir a palavra. Mas, seja tudo feito para edificação. Isso significa que quando nós vamos pedir um hino, não é simplesmente pedir o seu hino predileto. Ou o hino da parada de sucesso. Né? Porque os hinos têm a parada de sucesso. Tem uns que fazem o sucesso numa época e toda reunião precisa cantar. Porque senão, é igual música no rádio, tá? Nos primeiros lugares da parada e tal, vai ganhar o Grammy. E tem hino que vive ganhando o Grammy. Mas da semana. As mais pedidas. As mais pedidas da semana. As 10 mais, as 5 mais. E se não cantar, parece que a reunião não foi boa. Ou não cantaram aquele hino. Mas aí é que está. Quando nós vamos escolher os hinos, nós precisamos ser sensíveis no Espírito. Se é uma reunião de evangelho, nós vamos escolher hinos que falem do Evangelho. Se é uma reunião do Partir do Pão, nós vamos escolher hinos que falem sobre esse assunto. Se é uma reunião de mutualidade, nós temos mais liberdade. Mas sempre nós devemos ser sensíveis. Às vezes, não sei se já aconteceu com você, eu venho para a reunião, os irmãos começam a cantar, começam a orar, e eu sou tocado pela oração de um irmão.
E aquela oração me lembra um hino. E eu posso pedir aquele hino, porque eu fui tocado no Espírito com relação àquele assunto. E quando eu peço, o Espírito que fluiu por meio da oração daquele irmão, continua a fluir agora por meio do cântico. E aí, quando nós cantamos, outros irmãos são tocados por aquele mesmo assunto e começam então a levantar e dar testemunho. E aí, levam a orar de novo, e quando oram pelo mesmo assunto. Então, às vezes, você sente claramente o Espírito fluindo na reunião. Então, como o Roberto falou, esse é o ideal. Não precisa de alguém para dirigir, simplesmente nós nos voltamos ao Senhor e o Senhor faz tudo por meio do Espírito. Amém. Então, irmãos, embora nós tenhamos nas grandes reuniões ultimamente adotado alguém que nos conduza, esse princípio continua sendo importante. Na sua reunião de jovens, por exemplo, você não vai precisar de alguém para dirigir o louvor. A não ser que você tenha 200 jovens. É o caso na sua cidade? Não. Não. Então você não vai precisar de alguém lá, que vai lá na frente dos outros 4, né, você e os outros 4, e conduz os hinos. Agora, irmãos, vamos... Não. Fale para o irmão que está do seu lado. Isso, fale para o irmão que está do seu lado. Não precisa isso. Mas todos nós precisamos ter esse sentimento. Quando nós vamos para a reunião, o nosso objetivo é edificar. Amém. O que nós queremos? Nós queremos edificar. Amém. E vamos edificar por meio das orações, vamos edificar por meio dos hinos. Quando nós formos, não é peça o seu hino predileto. Às vezes o seu hino predileto é exatamente o que todos precisam cantar, mas nem sempre. Nem sempre. Eu vou dar um exemplo. Uma vez nós estávamos numa reunião de partir do pão, foi pedido um hino, e os irmãos estavam desfrutando muito. E você sabe quando você não consegue passar para o próximo? Porque um irmão levanta e fala um versículo, outro irmão levanta e dá um testemunho, outro irmão levanta e lê uma estrofe, outro irmão levanta e faz isso, e estava nesse clima. Mas como era uma reunião de partir do pão, o irmão pediu o C1 ou 1, 2, 3. C1, lógico, reunião do partir do pão, C1. Aliás, são sinônimos. Para onde você vai? Para o C1. Amanhã tem C1. Reunião do Partido do Pão, tem que ter C1. E esse irmão pediu o C1. Tem a ver com o Partido do Pão? Tudo a ver. Tudo a ver. Mas os irmãos ainda estavam no sentimento do hino anterior. Que também era sobre o Partido do Pão. E continuavam a falar as estrofes. E terminava um, levantava o outro. E esse irmão novamente falou: irmãos, C1. Mas os irmãos continuaram a compartilhar. Esses irmãos, que coisa, não? Parecia que era de propósito. Ele pediu o C1, não vamos cantar, vamos continuar desfrutando esse hino aqui. E continuaram. Mas o irmão desistiu? Não. Ele levantou e falou: irmãos, C1. O que nós fizemos? Cantamos o C1. Para ser um. Cantamos o C1 para ser um. Terminados de cantar o hino, os irmãos começaram a compartilhar de novo do hino anterior. Lógico, eu só vi isso uma vez na vida. Como o Roberto falou, é um negócio bissexto. Acontece, sei lá, de quando em quando. Mas é isso que nós esperamos das reuniões da igreja, que haja essa mutualidade. Amém. Então, irmãos, o importante é que nós façamos tudo para a edificação. Amém. Esse deve ser o nosso, a nossa motivação, o nosso foco, tudo para a edificação. Vamos cantar um hino? Eu vou escolher um hino. Eu vou escolher um hino que seja para a edificação. Amém. Para isso eu preciso exercitar meu espírito, ser sensível e ver o que o Senhor está fazendo na reunião. Não é cair de paraquedas e, eu gosto do quê? Qual é o seu hino predileto? Peça seu hino predileto. C41.
3, C43. O que mais? 79, 79 o 79 está Tem muito irmão aí falando que quando eu morrer, canta o 79. É o meu hino predileto, não? Verdade. Tá certo? Então, irmãos, por quê? Porque quando se refere à música, cada um tem um sentimento. E não dá para se formatar. Por isso, nós precisamos usar o Espírito. Amém. Precisamos exercitar o Espírito. Tocar o Espírito quando cantamos, exercitar o Espírito quando pedimos. Seja tudo feito para edificação. Amém. Amém? Acho que é isso aí. Amém. Muito bom. Por exemplo, quando nós conhecemos os hinos, um serviço interessante que o Marco mencionou agora. Quando vos unis, cada um tem. Quem já chegou para a reunião com um hino? Isso, muito bom. Está aí um bom serviço. Como que eu vou servir o Senhor? Eu vou servir escolhendo um hino. E se você escolher no Espírito, irmãos, o Senhor pode falar através desse hino e a reunião pode ser maravilhosa. Amém. Mas se você escolher no Espírito, não é verdade? Muito bom. Outra coisa que eu queria mencionar com relação aos hinos, claro, pensar assim, um aperfeiçoamento de música, nós vamos cantar muito hoje, não. Porque nós menos vamos fazer hoje é cantar, né? Porque nós estamos, na verdade, um aperfeiçoamento aqui, uma comunhão sobre o serviço de música, tá certo? Muito bem. Nós vamos cantar nos momentos especiais, de louvor e tal. Muito bem. Agora uma coisa muito prática com relação aos hinos e referindo-se a cantar com entendimento. Nós vamos entender que os hinos, eles também às vezes, eles são, depende do hino com quem você está falando. Por exemplo, tem hinos que são na segunda pessoa, é o tu. Esses hinos você está cantando e falando com Deus. Por exemplo, tu és, como é que tu és o meu? Amém. Esse está no top da parada. Esse é top, né? Tá certo. Top 1. Tá. Agora, não sei se vocês notaram, mas esse hino tem uma coisa, sim, que muitos têm, e uma característica muito boa. É como se você está cantando na presença de Deus. Então você está falando com Deus, fala, tu és o meu amor, tu és o meu Criador. Então, um hino assim, você não pode, por exemplo, falar, irmão, vamos falar uns aos outros. Aí ele fala assim, tu és o meu amor. Tu és o meu amor, né? Tu és o meu Criador. Não é. Porque... Então vocês viram que, como Coríntios do Norte, você precisa cantar com o Espírito, mas também tem que cantar com entendimento. Por exemplo, no momento especial que nós tivemos, o último, teve um errinho desse tipo, né? Nós cantamos o S48, como é que é? S48? Hoje eu venho aqui para te ouvir. Hoje eu venho aqui para te ouvir. E o coro, como é que fala? Faz-me voltar ao primeiro amor, né? E aí o irmão falou assim, irmão, fala uns aos outros aí. Faz-me voltar ao primeiro amor. Então você está falando com o irmão do outro lado, você faz-me voltar ao primeiro amor. Não! Ele é um hino que você está cantando na presença do Senhor. E esses hinos, né, essas canções, no tu, para mim, né, esses hinos, eles são muito preciosos para nós termos comunhão com Deus. Porque eles se convertem, na verdade, em oração. Você fala, Senhor, faz-me voltar ao primeiro amor. Entendeu? Então você não só canta e tal. Já o que nós cantamos hoje, ele vamos dizer, mais impessoal. Cantaremos louvores a Cristo.
no Espírito vamos cantar. Você não está falando com Deus, entendeu? Você está falando assim: cantaremos louvores a Cristo, no Espírito vamos cantar. Declarações. São declarações. Então existem momentos que você quer declarar, é preciso declarar. Por exemplo, quando nós voltamos depois daquela fogueira, de ter queimado, nós voltamos declarando. Qual era a declaração que nós fazíamos? Que liberdade maravilhosa. Então, quando nós estamos voltando de ter daquela fogueira, não tem sentido você cantar uma música né? Uma música fazendo pedidos. Você tem que voltar declarando. Que liberdade maravilhosa. Mas nem todo momento é um momento de declarar. Existem momentos que são momentos de você pedir. Por exemplo, rogamos-te, Senhor. Você lembra? A ti nos faz voltar, e cada dia mais te invocar. Cresce, Senhor, mais em nós. Amém. Amém. Está vendo? Esses hinos são orações. E quando você canta, você precisa cantar com esse espírito, um espírito de oração. Senhor, eu te rogo, cresce mais em mim. Não aguento mais essa infantilidade, eu quero crescer. Trabalha mais em mim. Eu sei que eu sou duro, Senhor, mas eu quero que o Senhor trabalhe em mim. Então, esses hinos vão ser cantados assim, cheios de sentimento. Amém? Muito bem. Nós temos alguns minutos ainda. Alguém quer fazer alguma pergunta? Uma sugestão? Pergunta? Como é que eu faço na minha localidade? Não faço? Amém. Bom, então, enquanto vocês estão pensando, o Lucas aqui fez uma pergunta e uma sugestão, né? Reuniões como um momento especial podem ser feitas na nossa localidade? Olha, a sua localidade tem feito reuniões desse tipo? Não, sim. Algumas sim. Muito bem. Quem de vocês já serviu ou durante essas reuniões especiais feitas na sua localidade? Levanta a mão. A sua localidade faz um momento especial desse tipo e você serve nesse momento especial. Então, de novo, levanta a mão. Muito pouco. Vocês gostariam que tivesse esse tipo de reunião na sua localidade? Muito bem. Em algumas localidades tem chamado assim, uma reunião especial de louvorzão. Outras tem chamado reunião de louvor e adoração. Reuniões de louvor e adoração. Eu não sei qual é o nome que talvez estão dando na sua localidade, tá certo? Mas nós temos usado, por exemplo, essas reuniões em algumas cidades para pregar o Evangelho. Uma reunião especial onde não tem uma mensagem, não vai ter um pregador, mas os hinos, eles vão transmitir uma mensagem do Evangelho, e entre um hino e outro, alguns irmãos, eles compartilham, reforçam o hino, na verdade pregam o Evangelho para as pessoas. E essas reuniões têm sido muito ricas, e várias pessoas novas têm vindo, né, e têm gostado e têm permanecido por causa dessas reuniões. Então, esse é o tipo de reunião que você pode levar o seu amigo ou a sua amiga sem medo. Sem se preocupar, porque é uma reunião que ela já está mais ou menos planejada. Muito bem. Fazendo aqui um making of, né, dos nossos momentos especiais, e com isso a gente também pode aprender. Por exemplo, o último momento especial
nós tivemos mais de 1 hora, né, vendo quais hinos seriam tocados. Tá, nós oramos, mas depois aí tinha uma opinião daqui, uma opinião dali. Por exemplo, um irmão sugeriu que no último ano especial cantássemos Que Dia Tão Feliz. Quem conhece Que Dia Tão Feliz? Muito bem. Que dia tão feliz, quando não pude mais fugir, porque Jesus tomou o meu coração. Nessa luz. Muito bem. Olha só, vocês acham que esse hino encaixaria com o último momento especial que nós tivemos? Do segundo período? Ele quebraria, não é isso? Porque ele é um hino alegrinho, mas ele não daria o peso que aquela reunião precisava. Ele tiraria o peso. Ele nos deixaria uma coisa assim mais superficial. E toda aquela condução, ela teve uma sequência nos hinos, uma sequência na palavra. Por exemplo, o Esdras ia fazer uma oração e uma palavra sobre libertação. Aí, antes disso, queriam cantar Que liberdade maravilhosa. Não dava, né? Quer dizer, poderia esse hino ficar para depois, que já os irmãos se sentissem liberados, mas não antes, tá certo? Mas depois também nós sentimos que esse hino, Que liberdade maravilhosa, ele não era tão adequado, no caso do segundo período. Logo depois da oração, nós sentimos que os irmãos deveriam e poderiam continuar num sentimento, num espírito de oração, de arrependimento, né? Então, por isso, não entrou esse hino. Então, assim, tudo isso, irmão, nós tivemos oração, bastante comunhão, tá certo? Para poder escolher os hinos corretos e para deixar que o Senhor pudesse trabalhar através dos hinos. Aí eu volto no primeiro ponto que nós falamos hoje. A música fala. A música transmite. Deus falou com você através dos hinos esses dias? Então até aí uma prova. Não só a mensagem fala, mas os hinos também falam. Amém. E por isso eu gostaria também de encorajar vocês a cantarem no seu viver diário. Amém. Aleluia. Quem canta todos os dias? Amém. Mas o que vocês estão cantando? Agora essa é a segunda pergunta. Essa é a segunda pergunta, né? O que vocês estão cantando, né? Não está cantando, como é que é? Sertanejo universitário, né? Esse... Misericórdia, né? Por exemplo, uma coisa bem bacana. Tem um irmão que ele nem se reúne conosco, mas sabe o que ele faz? Cada dia ele pega um hino do nosso inário na sequência. Por exemplo, hoje é dia 20 de janeiro. Então, o que ele pegou hoje? O hino 20 do inário. Então, no dia 1º de janeiro ele pegou o hino 1, no dia 2 o hino 2. O que ele sabe cantar, ele canta. O que ele não sabe cantar, ele lê, ele ora em cima daquilo. No dia 1º de fevereiro, qual o hino que ele vai pegar? O hino 32. Quer dizer, ele pega na sequência e vai na sequência. O que vai acontecer no final de um ano? Ele desfrutou 365 hinos. Então, eu gostaria de encorajar vocês, a vocês penetrarem nos hinos, nos cânticos, cantar ao Senhor. Você, quem canta no banheiro? Oh, todos cantam, amém! Que liberdade!
Vocês, eu te contar, viu? Amém. Bom, irmãos, olha, cantar é muito bom. Amém? E uma coisa ótima para os jovens é cantar. Amém. Cantar e louvar o Senhor. Muito bem. Vamos concluir essa reunião com um hino? Porque senão, né? Qual? Quem quer pedir um hino? Pediram para cantar Torres do Meu Amor aqui, tá? Não. Bom, quem ficar de pé e pedir um hino, nós vamos cantar esse hino. Ó, como centro, qual que é? Ele? Não tem a letra, outro. C24, é isso? Amém. C24. O que fala o C24? Ah, muito bom. Esse hino é uma declaração. Então vamos todos ficar de pé, amém? E pode falar para o irmão que está do seu lado. Bom é render graças ao Senhor. Amém? Começa vocês. Graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante a noite a tua fidelidade altíssimo. Com instrumentos de cordas e com sopéria, com alegria, graças ao Senhor. Com instrumentos de cordas e com sopéria, com alegria, graças ao Senhor. Graças ao Senhor e cantar louvores ao